Olá, nós queremos falar sobre a quem você procura, né? Então, nós vamos falar sobre Jesus, claro, mas Maria Magdalena, Madalena. né? Porque ela vem, você vai ver, ela vem buscando o quê? O Senhor dela. Está dizendo o Senhor. Porque ela não está buscando o Salvador, porque ela foi liberta de 7 demônios através de Jesus. Foi salvo em muitas áreas da vida dela, mas ainda ela chamou ele Senhor, Mestre, está buscando. O que ela está buscando? Um Jesus vivo, um Jesus morto. Verdade. Então, aqui em João, capítulo 20, vamos começar lendo aqui no versículo 12. Porque ela veio ao túmulo, né? A Maria, ela veio junto ao túmulo chorando. No versículo 11, diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas. Então, aqui eu estava lendo isso outro dia e o Senhor começou a ministrar ao meu coração essa situação da Maria chegando ao túmulo. E eu pude perceber, e Jesus perguntou de mim essa mesma pergunta, porque quem é que nós estamos procurando? Nós estamos procurando o Jesus morto, né? No túmulo ainda, aquele Jesus do passado, que era o que curava as pessoas, que salvava as pessoas, libertava as pessoas, ressuscitava os mortos. A gente está segurando a nossa fé, a nossa religiosidade está se apegando a esse Jesus do passado que nós lemos aqui nas páginas da Bíblia, ou nós estamos vindo a Jesus procurando o nosso Senhor ressurreto e ascendido ao céu, onde ele está sentado, entronizado, em todo o poder, em toda a glória, em toda a autoridade, todo o domínio, toda a majestade, herdeiro de todas as coisas, e que nos faz com ele, juntamente com ele, sentado com ele, herdeiros, co-herdeiros com ele. Então, quantas vezes, quando a gente vem aos pés do Senhor orar, nós estamos ainda nos apegando ao Jesus do passado, pensando assim: quem dera se ele ainda estivesse aqui, daquela forma, fazendo os milagres que ele fez antes. Se Jesus estivesse aqui, em corpo, em pessoa, vivo, terreno aqui, né? Ele curaria, ele ressuscitaria, ele faria esse milagre, esse prodígio. E a gente fica com aquela nostalgia do passado, mas que não resolve nada para o hoje. E quantas vezes assim eu já me prostrei diante de Jesus, chorei, desabafei, derramei sobre ele todos os meus temores, minhas ansiedades, minhas dores, tudo, meu coração. E eu me senti melhor porque me desabafei, como a gente desabafa com um bom amigo que fica ali nos ouvindo. Nos faz bem isso, sim, também. Mas não resolve. Não resolve nada. A gente só se sente um pouco aliviado, porque alguém nos ouviu, alguém nos entendeu. Então,
Mas a gente sai dali ainda sentindo assim, com aquele desejo, né? Talvez vai mudar, talvez com o tempo essa situação mude, né? A gente não tem aquela fé forte, viva, que aquilo, a resposta foi dada e nós veremos sim aquela resposta das nossas orações. Então a gente tem que vir ao Cristo que é hoje e que ainda há de vir. Nós temos que entender que nós não podemos ficar apegados a esse Jesus do passado. Nós temos que nos apegar a quem Cristo é hoje. Se eu não me engano, foi o apóstolo Paulo que falou que a gente não conhece mais a Cristo segundo a carne. Nós conhecemos Ele segundo o Espírito. E Ele está entronizado como nosso Rei, nosso Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E quando a gente vem a Ele, se nós tivermos verdadeiramente vindo a Ele, o Jesus vivo, ressurreto e ascendido como Rei, né, entronizado em toda glória, a gente viria sempre com ações de graça, com louvores, com júbilo, com dança, com muita alegria no coração. Isso era como Maria deveria ter vindo ao túmulo. Se ela tivesse crido nas palavras de Jesus antes dele ter ido para a cruz, é que ele falou para eles: eu vou morrer, vou ser crucificado, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então, se ela tivesse acreditado nas palavras de Jesus e não no que ela estava vendo na vista, ela teria, assim que ela chegasse ao túmulo e tivesse visto aquele túmulo vazio, ela teria dado saltos de alegria e louvado a Deus e dito: Ele ressuscitou como Ele falou. Mas ela não fez isso. Por quê? A gente se apega àquilo que a gente já viu, aquilo que a gente já sentiu, e a gente tem dificuldade de crer pela fé na palavra de Deus. Então a questão aqui é: quem você está procurando hoje? Nessa situação que você se encontra hoje, quem você está procurando quando você vai orar? Você está ainda se apegando como Maria a um Jesus físico, limitado do passado, das histórias que você ouviu? Ou você está vindo pela fé, e pela fé você está se apegando ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, forte, capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós que cremos. Olha aí, é em nós que cremos. Só opera quando você crê. Se você ainda está, de alguma forma, sentindo ainda que Jesus só é aquele da imaginação, da história, você não teve experiência ainda com o Jesus ressurreto, o Jesus que está entronizado, né? Você vai ainda ficar como ela, chorando. Mas depois que ela viu Jesus ressuscitado, ela se alegrou muito e foi falar para as pessoas. Se você teve encontro mesmo com Jesus ressurreto, você vai falar para as outras pessoas. Você vai estar tão transbordando de júbilo e de fé que você vai falar para as outras pessoas. Agora, se você está tendo dificuldade de evangelizar, pode analisar seu coração, que você na realidade está ainda se apegando ao Jesus terreno, à história de Jesus. Você ainda não está tendo aquela experiência pessoal com Jesus entronizado como nosso Rei Todo-Poderoso, que vai voltar e vai reinar sobre a terra de novo. E é uma coisa que eu quero notar aqui. Você precisa entender. Maria e os outros seguidores de Cristo, naquele momento, depois Jesus foi crucificado, morreu,
enterrado, tá? No túmulo. Eles estavam muito decepcionados. Eles não estavam confiando nas palavras de Jesus. Esqueceu tudo que ele prometeu. Então, um alerta que nós precisamos sempre ter. Cuidado onde você vai ficar, aqueles que estão ao redor de você, porque talvez eles estão muito tem incredulidade. É isso Tem mesmo. muita incredulidade. Das palavras de Jesus, porque Ele é o quê? Ele é nossa confiança e Ele ressuscitou e Ele está Ele já prometeu. Ele já está dentro de nós, vivo, e nós precisamos o quê? Confiar nisso. Então, é melhor para ter essa barreira de proteção, de não acreditar naqueles que não creem, não confiam no Cristo de ressurreição. Não deixa a incredulidade dos outros te afetar, te influenciar. Creia. E aí a tua fé vai influenciar os outros. Tá bom? Então, nós sempre queremos encorajar você para sempre fixar seus olhos em Jesus e sejam abençoados. Amém? Até a próxima.